Olá, como vão vocês? Espero que muito bem. Eu fui convidado pela a Roberta, do blog Holandesando, para participar de uma tag chamada Confissões de Viajantes. A ideia é responder algumas perguntas sobre viagens e nossa experiência, né, com viagens e dessa maneira apresentar um pouquinho mais sobre o tipo de turista que nós somos. Então vamos lá, para a primeira pergunta. Quantos países você já conheceu? Eu me preparei e contei, né? Até hoje eu já visitei 36 países. A Viviane, ela já visitou uns 4 a mais, porque ela acaba viajando muito sozinha a trabalho. E a Olivia, eu acredito que ela já esteja na faixa de 25 países. Ela é novinha, mas bem viajante ela, né? Segunda pergunta: qual a maior dificuldade na hora de planejar uma viagem? Quem mais se estressa com o planejamento de viagem é a Viviane. Ela é bem ansiosa. Eu acabo sendo bem mais tranquilo nesse ponto. Mas se for para dizer, eu acredito que a maior dificuldade que eu sinto é você tirar alguns pontos do roteiro por questão de falta de tempo. É bem difícil você acabar filtrando e tirando aquilo que talvez seja bem legal, né? Qual o maior sonho de viagem que você já realizou? Pode ser clichê, mas a nossa viagem para Disney em Orlando, eu acredito que seja o maior sonho que a gente realizou. A gente não teve essa oportunidade quando a gente era muito mais novo, né? Então, quando a gente precisou escolher um destino para a lua de mel, a gente acabou escolhendo os parques da Disney e da Universal em Orlando. A gente lá, nos seus quase 30 anos, e se emocionando bastante vendo os personagens da nossa infância. Foi bem, bem legal. Qual destino você não tinha muitas expectativas e surpreendeu? Acho que é a Eslovênia, mas mais por minha culpa, porque eu acabei não pesquisando muito o país, a Viviane ficou bem mais responsável por esse planejamento. E quando eu cheguei lá, cara, a- o destino é muito lindo. As cidades, os pontos históricos, a natureza. É um país que vale muito a pena visitar. A gente sempre recomenda, eu sempre estou criando pins e tentando recomendar para as pessoas aí nas redes sociais. Qual o primeiro item que você pega quando vai viajar? A mala. Agora falando sério, eu não sou tão encucado assim em preparar a viagem, né? Como eu comentei. Sempre que tá nesse processo de você já tá na prática da preparação da viagem, eu sento, vejo a quantidade de dias, planejo a quantidade de roupa e outros acessórios e ok. Não tenho muita preocupação em relação a isso não. Qual destino você indicaria para alguém conhecer? Isso depende muito de quem estiver perguntando, né? E o perfil da viagem que a pessoa gosta. Mas se fosse para dizer para alguém genérico, digamos genérico, eu indico conhecer a Alemanha. É o país que nós moramos e hoje a gente tem bastante carinho. O país é realmente muito legal. Ela tem muito destino para você conhecer. É muito lindo, a parte histórica, a parte natural, as cidades, vale muito a pena. Para onde você iria agora se pudesse? Para uma ilha paradisíaca. Maldivas, Polinésia Francesa, Bahamas. Eu estou precisando muito de sol, mar, tomar uma cerveja na beira da praia. Rapaz, tá frio demais aqui. Qual mania você tem ao chegar num destino novo? É engraçado, assim que eu chego num hotel, eu gosto de pegar aqueles encartes das atrações turísticas da cidade e eu pego tudo, praticamente tudo. Aí a gente vai pro quarto, sento na cama, eu fico olhando esses folders, fico vendo o que dá para fazer perto, o que a gente não listou.
olho os folhetos do próprio hotel se tem alguma recomendação. É uma mania que eu acho curiosa que eu tenho e a Viviane, por exemplo, não tem. Qual a situação mais engraçada que você já viveu numa viagem? Acho que a situação mais engraçada foi também um perrengue que eu passei. Quando a gente estava em Cusco, nas vésperas de iniciar a trilha Inca, eu acredito que seja uma leve intoxicação alimentar. O problema é que eu acho que eu tinha pego verme. E aqui vai um pouquinho de escatologia, porque depois de usar o banheiro, eu olhei o vaso e eu achei que estava vendo alguma coisa se mexendo na água, alguns pequenos bichinhos. Então imagine para mim, que não falo espanhol, passando mal, tentando explicar na farmácia, para a moça da farmácia, se é que eu estava com verme. Eu ficava com os dedos mexendo e falando, birritos, birritos, barriga, birritos. Foi uma situação bem engraçada e no final eu acredito que ela passou o remédio certo porque eu não tive maior nenhum outro problema. Qual foi o maior perrengue de viagem? Ainda nesse mochilão que a gente fez para Machu Picchu, o primeiro albergue em La Paz foi assustador. Ele era sujo, quebrado, os banheiros mistos não tinha porta, estava localizado numa região bem esquisita, as pessoas em volta lá eram esquisitas, tanto que quando a Viviane foi tomar banho eu fiquei na porta esperando para ver se não acontecia nada. Foi trabalhoso. A gente acabou dormindo, já estava no final do dia, então a gente acabou dormindo por lá, mas no dia seguinte a gente procurou um outro hotel. Acho que foi a pior situação. E se eu não me engano, se não me falha a memória, na sequência a gente acordou, né, no dia seguinte, nesse albergue, a gente acordou com uma fileira de picadas de pulga aqui na cintura, em algumas regiões do corpo. Foi um perrengue bem grande. Qual a cidade você visitou que mais deixou saudades? Não é bem uma cidade, mas eu acho que é a região da Toscana, na Itália. Cara, a gente curtiu demais a nossa viagem por lá. Principalmente, eu adorei. Mas se for para indicar uma cidade em específico para poder responder essa pergunta, eu digo Florença. É linda, a parte histórica, comida. Por mais que a fama de italianos nem sempre seja muito boa, nós tivemos muito boas experiências. Valeu demais a nossa viagem por lá. E a última pergunta: qual conselho você daria para quem quer começar a viajar agora? Eu acho que eu resumiria em pesquise, priorize, planeje, mas faça sem medo. Acho que o maior problema para quem ainda não começou a viajar e quer começar a viajar é o começar. As atribuições do dia a dia, as preocupações sempre acabam atrapalhando esse início. Então eu acho que você tem que dar esse primeiro passo. Então é isso, acabaram as perguntas. O que vocês acharam? Alguma outra curiosidade que eu acabei não falando? Escreve aqui nos comentários que eu vou responder todas as perguntas. E antes de convidar a próxima participante aqui nesse tag, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e não esquece de dar o like, se você gostou, claro. E para continuar esse desafio, eu convido a Natália, do blog Destino Provence, para contar para a gente as suas confissões de viajante. Então é isso, beijo, tchau!